Olá pessoal, eu sou Carlos Alberto, estudante de Química da Universidade Federal do Piauí. Vamos falar hoje das soluções. Como definição, a solução é uma mistura homogênea composta de dois ou mais componentes. Como vocês podem ver aí, na amostra da foto está apresentando um líquido caindo dentro de um copo que deve ser misturado com outro líquido. Então é uma ideia de uma solução. Geralmente o soluto de uma solução está presente em menor quantidade do que o solvente. Um exemplo de solução é a mistura de água e açúcar, tendo a água como solvente e o açúcar como soluto, que é a parte sólida. A água é considerada solvente universal devido ao fato de dissolver uma grande quantidade de substâncias, né? Aí você vê no copo uma mistura que deve ser água e açúcar. Componentes de uma solução. Solvente é o componente da solução que se apresenta em maior quantidade. Frequentemente, não necessariamente, ela é a água, o que caracteriza uma solução aquosa. Soluto. Este é o componente que se apresenta em menor quantidade. É a substância que se dissolve no solvente. Aí nós temos o soluto, que é um material sólido, mais o solvente, que é a água, que ao dissolver torna-se a solução. Como ali o soluto é azul, a água é cristalina, transparente, e a solução está azulada, porque foi dissolvida uma quantidade de substância azul. Deve ser um cobre lá, sulfato de cobre, alguma coisa assim. Porém, esses dois componentes podem apresentar diferentes quantidades e características. Como resultado, existem diversos tipos de solução. A cada uma delas baseia-se em uma determinada condição, que vamos classificar da seguinte forma: de acordo com a quantidade do soluto, de acordo com o seu estado físico e segundo a natureza do soluto. De acordo com o seu estado físico, soluções sólidas formada por solutos e solventes em estado sólido, por exemplo, a união de cobre e níquel, que formam uma liga metálica. Soluções líquidas, formada por solvente em estado líquido e soluto, que podem estar em estado sólido, líquido ou gasoso. Por exemplo, o sal dissolvido em água. Soluções gasosas, formada por solutos e solvente em estado gasoso, por exemplo, atmosférico. Segundo a natureza do soluto, as soluções moleculares, quando as partículas dispersas na solução são moléculas, por exemplo, o açúcar, que com a água forma a molécula do carbono, hidrogênio e oxigênio. Soluções iônicas, quando as partículas dispersas na solução são íons, por exemplo, sal comum, cloreto de sódio, que é o NaCl, formado pelos íons Na+, e o cloro menos, negativo, para ser mais franco. Conforme a solubilidade, soluções diluídas, a quantidade de soluto é menor em relação ao solvente. Soluções concentradas, a quantidade de soluto é maior que a do solvente. Em observação, quando temos uma solução concentrada, podemos notar que o soluto não se dissolve completamente no solvente, o que leva à presença de um composto no fundo.
Tipos de soluções. Aqui nós temos tipo uma tabela onde soluções sólidas. Sólido e sólido são ligas metálicas, tipo a prata e o níquel. Líquido e sólido. A anterior solução é a prata e o cobre, que formam a amalgama de cobre. Gasoso e sólido, hidrogênio e dissolvido em níquel. Sólido líquido, o cloreto de sódio em água. Líquidas, líquido e líquido, álcool em água, que é o que eles fazem muito para formar o álcool gel, álcool 70, eles utilizam um álcool 93% com aproximadamente 27% de água, formam o álcool 70%. Só que é perigoso fazer isso em casa, não devem fazer, porque pode ocorrer acidente com fogo. Tá? Então, o gasoso com líquido é o dióxido de carbono dissolvido em água. Soluções gasosas, sólido com gasoso, poeira do ar atmosférico. Líquido com gasoso, água no ar atmosférico, é a chuva, pode ser como exemplo. E gasoso com gasoso, que é o ar atmosférico. Quanto à natureza do soluto, as soluções são classificadas em soluções iônicas eletrolíticas, são aquelas que o soluto é um composto iônico. Exemplo, água e sal de cozinha, que é o cloreto de sódio. Soluções moleculares são não eletrolíticas. São aquelas em que o soluto é um composto molecular. Exemplo, água mais açúcar. Forma observação. Os ácidos são compostos moleculares que em água originam uma solução eletrolítica. Soluções insaturadas são aquelas que apresentam uma quantidade inferior de soluto em relação ao máximo que poderia se dissolver. Aí nós temos um exemplo de areia. Soluções insaturadas são aquelas que apresentam uma quantidade inferior de soluto em relação ao máximo que poderia dissolver. Aí nós temos um exemplo de areia hidrofóbica com água. Ao diluir, ela se transforma num produto hidrofóbico e ao extrair a água, evaporar a água, ela volta a ser areia hidrofóbica de novo. Isso tem muito por aí. Aqui nós temos a solução saturada, são aquelas em que contém a quantidade máxima de soluto em dada quantidade de solvente, em determinada temperatura e pressão. Aí vocês veem um destilador, onde ele vai adicionando a água numa bureta e essa água vai se transformando para as outras em líquida e ficando a solução saturada. Aqui tem soluções supersaturadas, são aquelas que contêm maior quantidade de soluto do que a solução saturada correspondente. São soluções instáveis e só se mantêm em condições particulares. Uma simples agitação mecânica faz com que o excesso de soluto sedimente, quer dizer, ele assenta no fundo da solução, do recipiente. Consegue-se soluções supersaturadas fazendo-se acréscimo de soluto acima da saturação, com aquecimento e processando-se um resfriamento sem perturbação do sistema. Quer dizer, não pode transgredir. Aqui nós temos um exemplo de uma solução insaturada, onde temos
um recipiente com uma solução avermelhada, que ela contém ferro, né, óxido de ferro de cor amarelada, e a outra cristalina, à medida com iodeto de potássio. À medida que você vai misturando o iodeto, a solução férrica, vai transformando a solução num produto azul. Esse produto é a mistura do iodeto com a solução de ferro. À medida que você vai acrescentando o iodeto, vai subindo a solução embaixo, que é a insaturada, e transformando a mistura. Característica de uma solução: mistura homogênea de duas ou mais substâncias, composição variável. O soluto pode ser de natureza molecular ou iônica, pode ser colorido, mas comumente é transparente. O soluto permanece distribuído uniformemente na solução e não sedimenta com o tempo. Em inúmeros casos, o soluto pode ser separado do solvente por métodos físicos, exemplo, destilação, evaporação. Uma solução tem a mesma composição química, as mesmas propriedades químicas e as mesmas propriedades físicas em todas as suas partes. Então era essa a ideia de mostrar o que são soluções no sentido químico. Aqui terminamos a nossa aula, tendo para vocês uma atividade onde vocês pesquisarão no Google Class, que será postada lá. Muito obrigado e até a próxima.